Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vim aqui dizer que vocês vão saber, na verdade, pelo título, e eu vou avisar antes. Eu fiz uma aulazinha de alguns minutos, 51 minutos, para tratar sobre o habeas data. Perdoem meus erros que eu fiz ali, cometi, eu estou vendo agora a edição. Eu vou corrigir. E também não deu para concluir, porque meu celular acabou a memória e eu tive que parar, passar pro computador e gravar esse vídeo agora para explicar direitinho. Mas é isso aí, viu? Tá se tratando do habeas data, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só falar comigo, ok? Então, uma boa aula, perdoe por ter sido 50 minutos. Eu fiz o máximo que eu pude para deixar o menor possível, fui o mais breve e até já deixei pronta porque eu ia demorar demais. Aí, para ficar um negócio menos chato do que foi, eu achei melhor deixar pronto para ir só mostrando a vocês, certo? O habeas data, o remédio constitucional que a gente vai ver hoje, a peça, é uma peça processual que visa dar ao indivíduo, uma pessoa, é uma ação personalíssima, ela resguarda o indivíduo de ter acesso às suas informações pessoais perante instituições, seja de governo, sejam instituições privadas que tenham, que possuem documentos de caráter público, informações de caráter público. Aí o habeas corpus é meio que isso, uma ação, a gente vai fazer uma peça processual com base no direito processual civil, diferente do habeas corpus, que seria uma peça com base no Código de Processo Penal, voltando para o habeas data, para resguardar o direito à informação de uma pessoa que pede a informação, mas pede a informação a essa instituição e tem o pedido negado. Então, como forma de contornar isso, existe o habeas data, que é um remédio constitucional que visa garantir o direito à informação. A gente encontra previsão nele na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 62. Não, peraí. 62. Artigo 5º, inciso 62, ou LX, 72, perdão, 72. LXX2I. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Só que não é só, não é só na Constituição que a gente encontra amparo para o habeas data. Criaram uma lei especial, Lei 9.507, recomendo muito que vocês leiam. E uma tarefa, na verdade, para antes do vídeo, é que vocês leiam um pedaço da Constituição. Na verdade, só ler esse inciso, já basta, o 72, e ler os 23 artigos da Lei 9.507. A gente encontra tudo isso no site do Planalto. Essa lei ela regula o habeas data. Aí, de antemão, bom que vocês saibam o seguinte: foquem no artigo 2º, no artigo 8º e no artigo 20. Mas leiam todos, é pequenininho, coisa de 5 minutos vocês leem. O artigo 2º diz o seguinte: é importante, eu vou ler para deixar vocês cientes. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Como é que vai funcionar para a gente conseguir impetrar uma habeas data? Não basta a gente só pedir, já entrar na justiça pedindo o requerimento da documentação, das informações. Não é o suficiente e não é o trâmite processual a ser realizado. A gente tem que fazer o seguinte: a gente vai na instituição a qual a gente está querendo a informação. Num caso prático aqui será o Ministério da Defesa. Uma pessoa requereu informações suas que o Ministério da Defesa tinha. Só que aí tem os prazos, são 48 horas para o Ministério da Defesa se manifestar. Caso não se manifeste, aí a pessoa tem 10 dias para impetrar o habeas. Em 10 dias tem. Não, peraí. Passados 10 dias do silêncio, entre aspas, ela deve impetrar o habeas data. Mas essa questão de prazo não é muito relevante no momento para a peça processual. A gente só vai aprender como fazer a peça.
Mas vocês têm que saber o seguinte: para a pessoa fazer a peça, é necessário que ela tenha recebido uma recusa da instituição a qual ela pediu as suas informações. No caso, o cidadão pediu informações suas, informações que a instituição tinha suas, e essa instituição negou. Negou em várias instâncias. Essa negativa, ela é essencial para que o indivíduo possa ingressar na justiça. Como diz o artigo 8º, no parágrafo único, vou ler o artigo 8º, a petição inicial que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do CPC, isso aí está defasado já, porque a lei é de 87, 97, aí não tem respaldo do Código de 2016, está desatualizado, mas a gente encontra isso, esse 282 a 285 seria o artigo 319. E será apresentado em 2 vias os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Isso aí também é relevante porque o processo agora é eletrônico, aí não faz o menor sentido. Mas o que realmente importa é o parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova, ou seja, você não adianta de nada dizer que a instituição negou, você dizer que quer um habeas data, não adianta de nada se você não anexar em prova, anexar na petição a prova, dizendo que a instituição de fato negou. Que prova é essa? No caso, seria todo processo, seja administrativo, seja judicial, ele deve ser registrado por meio eletrônico, por meio físico. Ou seja, você deve anexar a prova, a negativa, a petição. Para você pedir alguma coisa, você tem que pedir por escrito. Ou então, eles vão responder a você por escrito. Tudo tem que ser registrado. Esse registro, no caso de um exemplo, um processo administrativo cuja petição foi escrita à mão, ela deve ser, como é que se diz? A pessoa que impetrou postulou essa petição deve ser respondida, e ela vai ser respondida ou por meio digital ou por meio físico mesmo, em papel. Esse papel que consta a recusa e o número do processo também é uma das provas a serem anexadas. Aí aqui, o inciso 1, 2 e 3 falam da recusa, comprova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, porque se eles receberem a petição e não se manifestarem em 10 dias, você já pode sim mostrar que você enviou a petição nessa data e desde essa data ninguém respondeu. Prosseguindo, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa em fazer-se a anotação do que se refere ao artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Ou seja, você impetra, faz o pedido para ter suas informações, você pode ou ser negado, ou ser deferido, aí você nem vai precisar entrar na justiça, ou você pode não ser respondido. E é a parte que demora mais, mas você vai ter respaldo judicial. Dando prosseguimento ao artigo 20, que é de fato muito importante, para mim, um dos mais importantes de fato, pelo fato 3 vezes eu falei aqui, pelo motivo do seguinte, no artigo 20 a gente encontra o endereçamento, para quem a gente vai peticionar, para quem a gente vai impetrar. Vou só falar as alíneas A, B e C. Compete, o julgamento de habeas data compete, originariamente, ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara, dos deputados do Senado Federal, do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República, do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha B, do Superior Tribunal de Justiça, contra atos de ministros de Estado ou do próprio tribunal. E C, na verdade, vai até a G, se eu não me engano. Não, até a F. E C, aos tribunais regionais federais, contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. Aí a gente vai ler agora o caso concreto para meio que anexar isso, entrelaçar o conhecimento. A professora passou um caso, está aqui o caso, aqui, eu acho que está aqui. É o seguinte: Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro, na década de 70, participou de movimentos políticos que faziam oposição ao governo instituído. Por força das atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações.
seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados à segurança do Estado, organizados por agentes federais. Aí, essa é a parte que diz só o que foi passado. Agora, o presente. Após muitos anos, no ano de 2019, Fernandes requereu acesso à sua ficha de informações pessoais. Ele requereu, tendo seu pedido indeferido, ou seja, teve uma negativa, em todas as instâncias administrativas. Não foi em mais de uma, melhor ainda. Esse foi o último ato praticado pelo Ministério. Esse foi o último ato praticado pelo Ministério da Defesa, de Estado da Defesa. Ou seja, na última instância, quem negou o pedido para saber as informações foi o próprio ministro, que lastreou o seu ato decisório. A necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado é a motivação, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Bom, a gente tem que entender o seguinte, a professora fez as seguintes perguntas, o que a gente tem que fazer? Além de reunir todas as provas, a gente deve impetrar um habeas data. Agora, é importante, antes de começar, a gente distinguir o habeas data do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele busca, como é que se diz, garantir o direito líquido e certo. Essa pessoa, ela tem um direito líquido e certo à informação. Se ela tem esse direito, a gente poderia impetrar um mandado de segurança. Só que, causidicamente, no caso concreto, para ela, pelas informações que a gente tem aqui, o ideal mesmo, de fato, seria o habeas data. Por que o habeas data? Porque ela não tem pressa. Não foi vinculado ao enunciado aqui o caráter urgente, que ela tinha prazo, não foi vinculado isso. Simplesmente passaram só as informações, sem nenhuma temporalidade. Ou seja, no caso, a gente vai usar o habeas data. Porém, se ela tivesse precisando de urgência, se tivesse algum prazo atribuído, o ideal seria o mandado de segurança. Até porque, com o mandado de segurança, ela não precisaria esgotar todas as instâncias. Ela seria um negócio mais ágil, entendeu? Aí, o que vamos fazer? Um habeas data. O que ele deseja? Ter suas informações, acessar as informações que o Ministério da Defesa tem sobre ele. Porque tema central, eu de fato não entendi esse porquê que a professora colocou. O tema central é o respaldo das informações que todo mundo deve ter sobre si mesmo. Fundamentos, artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal e parágrafo único, na verdade, e artigo 2º da Lei 9.507, de 1997. É urgente? Não, a professora até perguntou aqui se era urgente, porque se fosse urgente seria o mandado de segurança. Ela vai explicar o mandado de segurança lá na frente, mas por hora o que a gente precisa saber é que o mandado de segurança visa assegurar o direito líquido e certo. Endereçamento. Pergunta importantíssima. Acabei de falar no artigo 20, inciso 1, a linha B, que cabe ao STJ julgar mandado de segurança e habeas data contra ministro de Estado. Também a gente encontra previsibilidade, não. Meu nome? Previsão no artigo 105, deixa eu botar aqui, 105, artigo 105, inciso 1, a linha B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Aqui a gente vê o seguinte, que além da Constituição resguardar isso, o artigo 20 da Lei 9.507 também assegura isso. Então, tendo essas informações, a gente já pode começar assim com a peça. Início da peça, aos 13 minutos e 20, 13h54, tá tudo ok. O endereçamento da peça. A gente começa da seguinte forma. Não, é bom falar isso logo. Excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tudo é dessa forma bem genérica. Se o ato,
o habeas data fosse contra uma instituição privada, um banco Bradesco ou o Banco Itaú, como ela tem caráter privada, mas tem caráter de informações públicas, são seus dados pessoais, ela pode, o endereçamento seria diferente. A quem competiria julgar esse caso? O responsável por julgar isso seria o Tribunal de Justiça, viu? A primeira instância, um juiz de direito. Logo, a gente, como é que se diz? A gente endereçaria assim: Excelentíssimo senhor doutor ministro, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dependendo da vara, do juizado, enfim, será diferente. Mas de forma bem genérica mesmo, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Pronto. É assim. Mas, como a questão pede um caso específico, a gente vai usar o artigo 105, inciso 1, a linha B, para tratar disso. Antes de a gente começar com o texto e tudo, é importante a gente saber que... Cadê aqui, meu Deus? Que os pedidos são... eu acredito que seja o tópico mais importante da petição. Porém, ele depende dos outros, mas ele é o tópico mais importante. Por quê? Porque se você não fizer os pedidos, você não vai ter resultado. Vai ficar do mesmo jeito. Então, você tem que pedir para obter a tutela jurisdicional. Quando uma pessoa, um juiz, ou até mesmo um advogado vai ler a sentença do juiz, ele nunca lê o texto todinho. Antes, talvez ele leia depois. Mas antes de tudo, ele vai ler a parte do tópico sentença, que é o tópico que vai conter os atos que o juiz deferiu ou indeferiu. São 2 ou 3 linhas, ele vai ler logo aquilo. O juiz é a mesma coisa. Quando ele recebe a petição, é claro que ele vai ler a petição inteira, porém, primeiro ele vai ler os pedidos, para saber, para ter ciência do que o advogado pediu e se no decorrer do texto aquilo que ele pediu condiz com o que ele fez no pedido. Então, voltando, a gente coloca aqui excelentíssimo, aí eu pulei 8 linhas, mas na prova do OAB não se pode pular essas linhas, é claro, porque são limitadas as linhas. Aí você faz o seguinte, pula uma linha, coloca aqui entre parênteses de 6 a 8 linhas, fecha parênteses, dá outro enter, pronto, aí dá início. Mas, como eu acho feio isso, as 8 linhas. Aí a gente vai identificar as partes agora e o tipo de peça. Eita, antes esqueci de informar que é importante que vocês sigam a BNT aqui. Tá todo justificado o texto, só não tá isso aqui, tá centralizado, mas é todo justificado. Espaçamento e-mail, Times New Roman, o Arial 12. E o layout na aba de imagens vocês colocam 3 superior, 3 esquerdo, 2 inferior, 2 direito. Pronto. Voltando. A identificação. Fernandes, que é o cidadão, brasileiro, casado, engenheiro. É sempre bom a gente colocar todas as informações que o enunciado nos passa. E também mostrar que tinha que ter as informações que ela não passou. Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro. Pronto, até aí tinha tudo. Mas a petição deve ter o RG e o CPF. E também o endereço. Portador do RG número tal e CPF número tal. Residente domiciliado na rua tal. Só para demonstrar mesmo que a gente está ciente disso. Que a petição deve ter o endereço. Se ainda for possível, coloque o e-mail. E-mail. Para facilitar as coisas. Quanto mais você seguir o rol taxativo do CPC no artigo 319, melhor fica para você. Eu não vou abrir aqui que vai demorar demais. Aí, por ser o advogado infraassinado, estou assinado lá embaixo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, no caso do juiz, com fundamento nos termos do artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal e da Lei número 9.507 de 97. Impetrar o presente habeas data. A OAB ela usa assim, dessa forma. A habeas data, ela pede que seja assim. Só que fica muito feio assim. Aí, na vida real,
o ideal é fazer assim. Ficar mais estético, e a pessoa que vai ler a peça, assim que abre a petição no computador, ela vai ver o nome da peça, habeas data. Em face do Ministro da Defesa, com sede funcional tal, no caso, a sede do Ministério da Defesa, no Distrito Federal, aduzido para tanto o que abaixo segue. Aí dos fatos. Tudo aqui é questão de estética. Pulei 2 linhas. Se quiser, não precisa pular 2 linhas. Só para deixar mais bonitinho. Coloquei um negrito, enfim. Dos fatos. Os fatos, depois do endereçamento e do tipo de peça, deve seguir essa ordem aqui, os fatos. Por quê? Porque o juiz, além de conhecer as partes, ele tem que saber o que aconteceu. E a gente vai narrar isso agora. Quer dizer, vocês sabem a narrativa, então não vou ler isso, mas está tudo igual aqui, o que eu coloquei. Só está meio que mais contextualizado. Mas é importante que vocês não adicionem nada na prova, se for na prova da OAB. Vocês forem fazer a peça. Não adicionem nada que não esteja no texto, não adicionem nada. Não criem informação, usem tudo que está lá, só o que está lá. Mas na vida real, existem uma gama de informações, e quanto mais informação você adicionar, informação verídica, claro, melhor. Isso aqui então tem que estar em negrito, eu vou explicar por quê. Aí eu narrei aqui que ele fizeram averiguações nele, prenderam ele, enfim. Aí eu narrei o presente. Em 2019, o impetrante requereu acesso à sua ficha de informações pessoais e teve seu pedido negado em todas as instâncias administrativas, tendo seu pedido indeferido até mesmo pelo Ministério da Defesa, que fundamentou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado. O que estava em negrito é o seguinte: o que viola claramente a intimidade e a vida privada. Se a gente observar aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 10. Espera aí que para achar aqui. Artigo 5º. Ai. Artigo 5º, cadê, meu Deus? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, eu coloquei aqui, o que viola claramente a intimidade e a vida privada. Mas, Gabriel, aí não é só espaço para os fatos? Só que, além de eu colocar os fatos, eu preciso gerar uma comoção para a pessoa que está lendo. No caso, o juiz. Essa comoção se dá pela seguinte forma, ao meu ver, é claro. Eu pego uma parte da lei, no caso da Constituição, e transcrevo ela em texto, não em artigo de lei, para deixar aquela coisa mais informal, que faz de fato parte do texto, o que viola claramente a intimidade e a vida privada do impetrante e fundamenta a propositura do presente habeas data. Eu quis dizer que ele feriu um direito da Constituição. O juiz que está lendo, ele tem costume de ler isso. Então, assim que ele lê, mesmo ele não vendo aqui artigo 5º, inciso 10, ele vai saber que esse é o artigo 5º, inciso 10. Ele vai saber que foi violado um direito constitucional. Mas, para não deixar tão vago, tão implícito assim, lá embaixo eu explico mais um pouquinho. Pulo 2 linhas para falar agora da parte da prova. É importantíssima essa parte, o inciso, artigo 8º, no parágrafo único, ele narra perfeitamente isso, que deve sim, de fato, ser colocado na petição, no habeas data, essa parte. Da prova da recusa à informação. Conforme dito acima, o impetrante teve seu pedido indeferido em todas as instâncias administrativas. Aí é importante que vocês coloquem um processo administrativo, um número. Esqueci de fechar um parênteses. Para quê? Para a pessoa que está lendo, se ela quiser pesquisar, para averiguar, sinta-se à vontade. Mesmo a prova estando em anexo, com o número do processo e tal, mas é bom, sim, a gente colocar o número do processo aqui, para deixar aquela coisa mais confiável. Conforme documentação anexa. Está lá no anexo. Se ele quiser ver, veja lá. Se ele quiser usar o número do processo, pode usar. Comprovando o requisito essencial para a impetração do presente habeas data, conforme preceitua o artigo 8º, inciso 1, da Lei 9.507. E também é importantíssimo, vou deixar claro aqui logo, que vocês, na sua petição, sempre usem três formas
como é que se diz? 3 fontes de lei, 3 fontes do direito. A lei, a doutrina e a jurisprudência. Vou usar os 3 aqui. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Na petição, obrigatoriamente tem que ter a lei, obrigatoriamente, mas doutrina e jurisprudência é facultativo. Só que aquilo que vem para agregar é melhor ainda. Por quê? Se você usar, eu usei uma súmula do STJ. Essa petição vai para quem? Vai para o STJ? Se a pessoa que fez essa súmula já está meio que concordando com o meu habeas data, quando ela for ler o habeas data, ela não vai ter nada do que reclamar. Por quê? Porque o caso é bem similar. Se ele é similar, praticamente ele vai jogar em meu favor, porque já tem uma súmula. Então, mas poderia não ser uma súmula, poderia ser uma jurisprudência, poderia ser um julgado repetitivo, enfim. Como é que eu descubro isso? A gente vai fazer o seguinte. Vou abrir aqui no Google, vocês botam Juiz Brasil. Na verdade é junto. juizbrasil.com.br para descobrir. Todo tipo de jurisprudência a gente vai achar lá. A gente vai aqui e pega a habeas data. Vocês podem digitar habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, tudo que vocês quiserem digitar, vocês vão encontrar aqui, praticamente tudo. Em todos aqui, vocês vão procurar o tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Pode ser um artigo em notícia. Se você apertar aqui, ele vai explicar o que é um habeas data. Recomendo. Jurisprudência, que é o que a gente vai. Diários oficiais, modelos de peças. Quem quiser ver um modelo de peça, ótimo. Não é recomendável você fazer igual porque é bem genérico. Cada caso é um caso. Mas o esqueleto da peça pode ficar à vontade. Você encontra vários tipos de peças. Sim, jurisprudência. A gente vai, jurisprudência, pesquisar. Habeas data. Pronto, a gente vai encontrar tudo que é tipo de julgado. A gente vai um agravo interno, que é um recurso num habeas data. A pessoa impetrou o habeas data, não conseguiu, foi recorrer. Não vai ganhar. Mas vamos ver. STJ, agravo interno também, outro recurso de habeas data. STF, um recurso de habeas data. Não, peraí, esse recurso? Não. STJ, agravo interno, é um recurso de habeas data. E tem o próprio habeas data. Eu procurei um monte aqui, a maioria foi negado. Eu só encontrei essa súmula, foi uma das poucas que eu achei, demorei pesquisando. Normalmente vai ser assim, você vai demorar pesquisando, mas vai achar. Uma hora acha. Aí você sempre vai lá no finalzinho e procura. Se o habeas data teve resolução do mérito, se foi deferido. Esse aqui, foi extinto sem a resolução do mérito. Não aceitaram. Então, não é recomendável que você use ele. Mas, caso você encontre um, você vai aqui em emenda para citação, copia, pronto, cola lá. Eu fiz o seguinte, só que eu peguei a súmula. Aqui, Não a súmula número 2 do STJ. Como é que a gente acha uma súmula? Súmulas STJ. Aí, para a gente encontrar referente à matéria que a gente quer, é difícil. Difícil no sentido de você vai ter que ler muito, porque são 800, 900 súmulas, mas você vai encontrar. Você dá um Ctrl F nas súmulas e digita uma palavra-chave. Habeas data, ou só habeas mesmo, para facilitar. E vai procurando até encontrar. Um exemplo, se for você quiser uma súmula de inventário, vai lá, digita inventário ou invente. Aí vai dando enter até achar, mas a vida é difícil. E a doutrina. A doutrina a gente vai pegar um livro de referência, no caso, como a gente está tratando de processo civil, um livro de referência no processo civil para trabalhar ele. A gente vai pegar um livro de referência, no caso, Humberto Teodoro Júnior, no meu caso, que eu gosto dele, e ele é bem reconhecido. Mas a gente poderia ter pego Fred Dier, enfim. Varia muito de autor, da pessoa mesmo. Mas é sempre bom pegar um livro de renome. Não aquele tão polêmico assim, mas um que seja apropriado. E a gente começa a trabalhar nele. Mas voltando aqui, coloquei a jurisprudência. Não cabe o habeas data. Eita, assim, na prova da OAB, a gente não vai conseguir colocar doutrina. Não vai conseguir colocar doutrina. Por que a gente não vai conseguir colocar doutrina? Porque não pode levar livro, só pode levar o vade-mecum. Aí não tem muito o que fazer, mas é uma prova da OAB, não vai matar a vida de ninguém, né? Ninguém depende disso, só a gente.
Então, o apropriado, na vida real, você colocar lei, doutrina, jurisprudência. Voltando aqui. Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Aqui ele está dizendo o contrário do meu caso. Só que ele dizendo o contrário, ele mostra que meu caso está ao contrário. Então cabe. É meio difícil de entender, mas ele fala aqui, ó, se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Houve recusa de informações? Houve. Então cabe a habeas. Eu comprovei, eu usei o sentido contrário para comprovar, e deu super certo. Eu acredito que a pessoa que fosse ler, ela aprovaria o meu habeas. Não sei. Aí, além de você colocar o julgado, você tem que explicar porque ele está ali, né? Não adianta de nada. Só colar lá e deixar para lá. Tem que anexar ele, fazer um anexo ao seu caso. Foi o que eu disse agora. Só que eu vou ler o que eu escrevi. Abordando o exposto, a súmula confirma implicitamente, é claro, que no caso concreto do impetrante, cabe... Eita, botei habeas corpus. Cabe habeas data. Pelo fato de haverem provas remetentes à recusa de autoridade administrativa. No caso do ministro da Defesa. Pronto, fechei. Agora a gente vai falar dos fundamentos jurídicos. Isso aqui é um fundamento jurídico? Só que isso aqui vai tratar só de um ponto específico, que é a prova. Fundamentos jurídicos. O artigo 5º, aí a gente sempre usa subsidiariamente. A lei maior, lei menor, lei menor, e assim por conseguinte. Lei maior, Constituição, sempre vai ser o argumento principal. O artigo 5º, tá 5 aqui. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que o habeas data é o remédio constitucional responsável pela defesa em juízo dos dados pessoais que se pretende conhecer ou retificar. Aí o habeas data também é contra fundamento na Lei 9.507. Coloquei a Constituição, logo depois, Lei Especial, que ampliou lei complementar, que ampliou as hipóteses de cabimento para complementação de dados pessoais de acordo com o artigo 7, inciso 3 da referida lei. Aí eu falo do artigo 7. Não adianta de nada eu colocar o artigo e não colocar do que fala ele, né? Porque eu acredito que o juiz não vai ler isso. Não vai procurar, né? Se ele não tiver acesso aqui. Aí eu falo do que está o artigo 3. E ainda, naquela parte que eu falei lá, de deixar implícito para o juiz que está tratando do artigo 5º, inciso 10, eu coloco aqui embaixo agora, na fundamentação, para deixar ele alerta, para deixar aquele gatilho. Vale destacar que o direito à informação é um direito fundamental, consagrado pelo texto constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 10, da Constituição da República Federativa do Brasil, que menciona... Tá errado, meu Deus. 2 pontos. Que menciona... Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ele tem informações minhas e não está querendo que eu veja as informações que ele tem minhas. Isso é errado. Isso é errado. A Constituição não permite. É inviolável o direito à vida privada. Ele violou esse direito. Dando continuidade, no tocante à competência para julgamento do habeas data, esta é fixada de acordo com a autoridade coatora nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição e do artigo 20, inciso 1, a linha B da Lei 9.507. Eu coloquei o endereçamento lá. Só que eu não posso colocar o endereçamento e colocar a fundamentação do endereçamento. Mas aqui eu posso. Coloquei a fundamentação do endereçamento. Disse por que o STJ é competente para julgar esse caso. A fundamentação no artigo 105 e no artigo 20 da lei lá. Aí eu coloco aqui o texto da lei, né, do artigo 105 da Constituição e do artigo 20 da Lei 9.507. Aí, além de eu colocar, de eu dizer qual artigo, dizer porque do endereçamento, eu dou uma finalizada aqui de forma pessoal, sem colocar a letra da lei. Coloco, tendo em vista que no presente caso a autoridade coatora, o ministro da Defesa, o foro competente para julgamento da ação é o STJ. Pronto, fechou. Aí, lembra daquela coisa que eu disse de falar da doutrina? Falei agora. Reforcei o argumento. Cadê aqui? Eu usei o professor Humberto Teodoro, esse aqui, ó, desse livro. Cadê? Eu tenho os livros PDFs, aí eu uso eles, bem proveitoso, até para fazer essas coisas é bem melhor. Porque eu vou explicar o seguinte.
Eu peguei um livro específico já, mas você vai ter que procurar um por um para saber onde é que tem o habeas data. Só que a habeas data, como eu sabia, é uma, como sabemos, é claro, é uma ação personalíssima, uma ação do direito privado, do processo civil. Então a gente vai no livro de direito processual civil, procurei um autor que eu gosto, Humberto Teodoro Júnior, tem outros, tem o professor Pedro Lenza, tem o professor, como é o nome dele? Fred Dier, exímio, mas eu vou usar o Humberto Teodoro Júnior. Aí eu digito aqui, dou um Ctrl F, se você não tiver o livro físico, sinto muito, você vai ter que ler o sumário, mas eu vou digitar habeas data. Habeas data, ele achou aqui no índice, eu vou apertar, mas ele vai encontrar lá para baixo também. Habeas data. Pronto, tudo isso aqui ele está falando do habeas data. Você vai ler tudo isso, são cerca de 10 a 15 páginas, se você quiser ler. Aí você vai procurar a parte que mais se encaixa no seu caso. Eu encontrei essa parte aqui, até aqui, não selecionou. Agora sim. Até aqui e essa partezinha até aqui. Pronto. Colei aqui. Só que antes de colar, eu fiz o seguinte. Colei, mas antes eu coloquei o exímio doutrinador do processo civil, Humberto Teodoro Júnior, em sua obra Direito Processual Civil, volume 2. É volume 2? É volume 2. 59ª edição. Você tem que colocar a edição, eu chutei lá. Rio de Janeiro, editora forense. Coloca a editora, a página tal que você encontrou essa citação, leciona. Aí a gente começa a dar o Ctrl+V aqui. Para instrumentalizar essa garantia fundamental, a Constituição prevê o habeas data, remédio constitucional cuja função tende a assegurar ao interessado o conhecimento das informações que lhe digam respeito. Beleza. Deixa eu virar essa câmera um pouquinho. Que lhe digam respeito. Dando continuidade, essas medidas, todavia, têm o seu cabimento sujeito ao caráter público do banco de dados, o qual deve achar-se ao alcance do público. O que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer o seguinte, que o meu cliente tem o direito ao habeas data, tem o direito, a Constituição diz, a Lei 9.507 diz, a jurisprudência diz, e o doutrinador acaba de dizer isso também, confirmou. E também, ele diz o seguinte, que essas medidas, todavia, têm o seu cabimento jurídico, cabimento sujeito ao caráter público do banco de dados. Essas informações, elas deveriam estar sujeitas a caráter público. Não para todo mundo ter acesso à minha informação, mas para eu, público, ter acesso à minha informação pública. Eu tenho acesso à minha informação. Deveria ter esse acesso. Não estou tendo. Então, eu vou explicar isso agora aqui por escrito. Dessa forma, porque não adianta de nada. Você joga lá e fala, tá certo, o juiz vai perguntar o que você quis dizer com isso. Aí você tem que explicar. Dessa forma, é de se entender que o direito ao acesso às informações, as informações é melhor, públicas personalíssimas do impetrante foi negado pelo ministro da Defesa. O que implica em dizer que o paciente tem um direito subjetivo de acessar tais informações, que dizem respeito a ele próprio. Fechei. Aí eu só coloco um finalzinho aqui, só para deixar um negócio mais chique, mais para ligar as coisas, ligar os pontos. Vale ressaltar que o impetrante é o titular do dado pessoal, para o juiz ficar ligado. Ele está pedindo uma informação dele, que se pretende conhecer por meio desta ação, o que está de acordo com a natureza personalíssima do habeas data. Ele tem o direito, a justiça diz que a lei diz que ele tem o direito, o juiz, o STJ disse que ele tem o direito, a doutrina diz que ele tem o direito. Não tem mais nada para fazer. Eu só coloco isso aqui para confirmar tudo. Que os fatos do caso estão ligados aos fatos da lei. Está tudo ligado. Por fim, graças a Deus, a gente fala dos pedidos. Importantíssima essa parte, a parte mais importante, que depende das outras partes, mas é a parte mais importante. Por quê? Porque é aqui que o juiz vai saber de fato o que você está pedindo. Porque às vezes você pode pedir o céu e o mundo. Espera aí que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Erro em português. As informações públicas, personalíssimas, do impetrante. Não. Foram negadas pelo ministro de Defesa. Tá certo. Errei. Foram negadas. Pronto. Aí é aqui porque você pode pedir o céu e o mundo lá em cima e na hora do pedido você não pediu. Então você não pediu. E é importante você saber pedir direitinho. Por quê? Essa parte aqui é bem genérica. Diante do exposto, requer a vossa excelência. É genérico.
se você pedir, você pode, ninguém questiona se você pedir o seguinte, pegar essa A, B, C e D e juntar tudo num só, ninguém questiona. Mas eu acredito, ao meu ver, fica menos contraproducente. Por quê? Porque quem vai ler, ele vai ver um monte de pedido num parágrafo só. E vai ficar aquele negócio bem tosco, sabe? Porque aqui, quem está lendo, ele entende que a linha A está pedindo uma coisa, um assunto diferente. A linha B está pedindo outro assunto diferente. A linha C, outro assunto diferente. E a linha D, outro assunto diferente. Então, fica mais simples, porque ele bate o olho e vai ver. Na linha D ele está pedindo aquilo, na linha A pedindo aquilo. Então, vou por partes. Fica bem mais suave para ler. Mas não tem nenhuma predisposição na lei que fale, faça desse jeito ou faça desse jeito. Eu faço assim porque eu acho mais plausível. E também porque a minha tia me ensinou. Foi isso. Sim. Aí eu pedi na linha A que seja notificada a autoridade coatora para que preste informações que julgar necessárias. Ou seja, a autoridade coatora tem que ser, eu quero que a autoridade coatora seja notificada para que ela me passe as informações. Só que o juiz vai dizer se ela vai ser notificada ou não. Entendeu? Eu peço. Agora ele aceitar outra coisa. A linha B. A intimação do ilustre representante do MP. Por que o MP tem que estar envolvido aí? É um remédio constitucional. Ele, de fato, tem que estar envolvido. Porque está tratando de autoridade pública. Como é o nome? Ministério da Defesa. A linha C. A procedência do pedido de habeas data. Ou seja, eu quero que o pedido seja procedente, eu quero que seja deferido. Não adianta de nada. É eu colocar os pedidos e não pedir o deferimento. Eu não pedi nada. Para que seja assegurado ao impetrante o acesso às informações de seu interesse. Além de eu pedir a procedência, eu disse para que ele quer. Para ter acesso às informações do interesse dele. E, por último, a juntada de documentos. Juntar todos os documentos que eu quero, que ele tem sobre mim, para eu ter acesso. Beleza? Sim, por fim, eu não sei, nunca fiz uma habeas data, minha tia nunca fez também. Quer dizer, eu acho que ela nunca fez, ela nunca me disse. Aí, eu não sei, porque é bem difícil ter uma habeas data para fazer. Eu acho que eu nunca soube de ninguém que fez. Aí, eu creio que isso aqui, dá-se a causa do valor de R$1.000, eu coloquei porque a prova da OAB exige. A prova da OAB exige que a gente coloque o valor da causa, assim como no habeas corpus. Mas o habeas data é uma ação gratuita. Então, ao meu ver, na justiça não precisa colocar. Você dá um delete e pronto. Mas na prova do AB precisa. Aí ele coloca um valor prático de R$1.000 ou um salário mínimo vigente. Como eu não sei o valor exato do salário mínimo, para não arriscar perder a prova por causa de um número, coloco R$1.000. Ok? Termos em que pede deferimento. Pediu deferimento. Aí eu vou colocar o seguinte. A data do dia. Geralmente, se você for fazer a sua peça, você coloca a data. Porém, na prova da OAB você vai colocar XX/XX/XXXX. Você nunca deve se identificar. Aí você coloca advogado. No caso da prova, você vai colocar advogado mesmo. Não coloque seu nome, pelo amor de Deus, não coloque seu nome, mas coloque advogado. Ou então, outro nome que é a banca instruir. A banca vai instruir. Quando não instruir, é advogado. OAB, AL. Pronto. Fechou. OAB, o número da OAB, né? É bom deixar assim. AL. Pronto, a peça é essa. Tá ok? É importante eu considerar algumas coisas agora. Você vai fazer essa peça. Eu peço que vocês façam a peça rapidinho, vocês vão fazer. Eu fiz em 2 horas. Demorou pra cacete, é claro. Mas é a primeira vez e é importante que a gente faça, porque na segunda vez vai ser 1h30, na terceira vez vai ser 1 hora. E vai chegar um tempo que a gente vai fazer, vai só colocando os dados sem olhar para o Vadimeco, sem olhar para um modelo. Vai ficar mais simples pra gente. E é importante que a gente faça. Quanto mais cedo a gente tiver contato com isso, melhor pra gente. Eu tenho umas considerações. Essa parte aqui que fala de... Tem umas partes que são bem genéricas. Essa parte que coloca os dados aqui, você só vai jogar isso aqui, só vai substituir. Dos fatos. Os fatos são praticamente a única coisa que você vai ter que pedir, de fato, que você vai ter que digitar. Você vai ter que usar o crânio. Porque da prova, isso aqui já tem fundamentação própria. Você vai ter que usar o artigo 8º, inciso 1, da Lei 9.507, vai usar um julgado do STJ, do STF, enfim, vai procurar. É um negócio mais mecânico. Vai usar os fundamentos jurídicos, vai usar o artigo 5º, inciso 72 da Constituição,
vai usar o artigo, cadê, meu Deus? Artigo 7º, inciso 3 da Lei 9.507, vai usar o artigo 5º, se for o caso, o inciso 10 da Constituição, vai explicar o endereçamento, que é no artigo 105 e no artigo 20 da lei. E se quiser vai colocar uma parte da doutrina, é mais mecânico, isso aí, rapidinho você faz, vai pegando o jeito. A primeira vez você vai fazer devagar, com medo de errar, na segunda você já vai melhorando. E os pedidos isso aí é o básico, é o simples do simples, é o que você quer, entendeu? Tem coisas que você não quer, que é a intimação do luxo representando do MP, só que a lei obriga que você faça isso, então tem que fazer. E pronto, fechou. Antes de finalizar, deixa salvo aqui, vai que eu queira ver depois. A professora deixou 2 questõezinhas, é importante que a gente faça só para eu mostrar para vocês como é que deve se pensar. Porque aqui na peça é um trabalho mais mecânico. Na questão não, você é obrigado a pensar. E eu vou explicar um pouquinho do assunto. Julgue como correto ou errado e justifique. Considerando que Marcos, preso político durante a ditadura, pretende obter informações de seu interesse constantes de banco de dados de entidade governamental, solicitou o acesso administrativamente e teve seu pedido indeferido, Marcos deve impetrar o habeas corpus para obter as informações necessárias. Ele deve impetrar habeas corpus? Nunca na vida. Habeas corpus é uma ação para assegurar o direito de liberdade, o direito de locomoção. Porque ele pode ser um habeas corpus preventivo ou um repressivo, enfim, um liberatório. Mas não é o caso de habeas corpus aqui. Ele não está preso mais. Ele foi preso político, não é mais preso político. Não existe isso mais. Já existiu. Talvez exista daqui para frente, não sei. Enfim, é uma ação penal liberatória para assegurar o direito de locomoção. Não é o caso. A gente está tratando de uma ação civil. Ele quer ter acesso a informações que esse banco de dados governamental tem dele. Qual é a peça? É o habeas data. O remédio constitucional é o habeas data. Por que o habeas data? Por quê? Vamos tratar agora do porquê. Porque ele pretende ter informações do interesse dele, constantes no banco de dados do governo, informação pública dele. Então, todo o direito ele tem, conforme o artigo 5º, inciso 72. Ele solicitou acesso administrativamente e teve seu pedido indeferido. Um motivo a mais. Ou seja, ele cumpriu um requisito obrigatório do habeas data. Logo, ele deve impetrar o habeas data e ter, sim, acesso aos documentos. É claro que na teoria. Pronto, próxima questão. Vanessa precisa com urgência de uma certidão pública com informações sobre o montante de uma dívida tributária em face do fisco estadual para anexar em um processo judicial. Olha, a gente tem que deixar claro o seguinte. Ela precisa com urgência. Urgência é uma palavra-chave aqui. De uma certidão pública com informações sobre o montante de uma dívida tributária. Isso aqui é relevante. Para anexar em um processo judicial. A gente sabe que o processo ele tem prazo. 15 dias para contestar, 30 dias, reconvenção, enfim, os atos processuais, todos eles têm prazo. Você pode até pedir para adiar, para prolongar, mas você não vai conseguir fazer isso a vida toda, é só uma vez. Então, ela precisa para logo, para ontem. Dirigiu-se à repartição pública competente, mas foi informada por funcionário de que a repartição estava em reforma. E por tal razão a certidão só poderia ser expedida em um prazo mínimo de 3 meses. Em face da urgência de Vanessa, qual remédio constitucional deve ser proposto? Ação popular? Nunca na vida. Ação popular é uma coisa bem nada a ver. A professora vai explicar o que é uma ação popular. Eu não sei o conceito agora, foi por isso que eu disse, mas vamos ver aqui. Ação popular. Eita, Constituição. Ação popular. Deixa eu ver se eu acho. Qualquer cidadão, população popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público. Quando a gente vê, é porque é difícil. Quando tem alguma coisa ameaçando o patrimônio público, lesando o patrimônio público, a ação popular ela tem esse objetivo. Pedir que cesse essa alienação, esse ato lesivo. A ação popular tem esse objetivo. Habeas data. Poderia até ser, mas ela teve
é porque a recusa foi implícita. Ela teve sim uma recusa, só que não foi uma negativa, foi um adiamento. E ela precisa com urgência. Então não cabe no escopo, não cabe o habeas data e habeas corpus. E urgência, não entra. A gente passa para o próximo. Habeas corpus passa longe também. A gente não vai nem entrar no mérito. E está ficando escuro. E aí tem o mandado de injunção. Deixa eu só conferir aqui o mandado de injunção. Mandado de injunção. Quando a elaboração da forma argumentadora for atribuição. Pronto. Um exemplo clássico do mandado de injunção é quando a Constituição assegura um direito, mas não tem nenhuma lei que regulamente esse direito. A gente pode entrar na justiça com um mandado de injunção pedindo que a nossa demanda seja resolvida. Porque não tem nenhuma lei que regulamente isso. Não é o caso aqui. O caso é de mandado de segurança. Assegurar o direito líquido e certo. Direito líquido e certo, a letra D, que por quê? Porque ela está com pressa, é um negócio urgente, e ela... Cadê, meu Deus? Porque ela tem todo o direito à informação. É um direito líquido e certo. É só demandar a ação, pronto. Pronto, eu acabei. Eu acredito que sim. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Me perdoem por qualquer erro, por qualquer enrolação que eu dei com minha língua aqui, por qualquer confusão que eu fiz. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo.